sendo o seu relacionamento com o Senhor? Você tem falado com Ele todos os dias? Você tem tido comunhão? Relacionamento mesmo de pai e filho? Bom, gente, eu sou a Graça, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui vamos para mais uma reflexão, mais uma devocional. E eu ia falar algo totalmente diferente, sabe? Deus acabou me levando para esse caminho. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai falar com Deus, a gente cria um ritual, né? A gente vai falar com Ele até com um certo medo, um temor, que o temor nós devemos ter mesmo, nós devemos ter esse respeito ao Senhor. Mas e quando isso passa dos limites? E quando nós criamos todo um ritual para falar com Ele, como se Ele estivesse tão distante assim da gente? Porque quando a gente vai lá para Gênesis, né, quando Deus criou o homem, criou o ser humano, você já se perguntou o porquê que Ele decidiu nos criar? Ele nos criou para relacionamento, Ele nos criou para comunhão com Ele. Tanto que todos os dias, né, o Senhor vinha até o jardim, conversava com o homem, e ali eles trocavam ideia. Eu fico imaginando Adão falando, hoje eu dei nome para esse animal, eu chamei ele de cavalo, olha que legal, Senhor. Olha, esse animal aqui eu chamei de girafa. E eu fico imaginando, sabe, a conversa que Adão tinha com o pai. E realmente era um relacionamento, era uma comunhão, havia paz, havia alegria, plenitude, né? O homem não tinha falta de nada. Tudo que foi criado na terra, tudo que foi feito para o homem e a mulher. Foi como um presente mesmo que Deus deixou para nós. Não que seja errado você criar todo um ambiente para falar com o Senhor, como se fosse um encontro mesmo, isso é muito bonito, inclusive. Mas é a questão do orar sem cessar, sabe? De falar com Deus independente de onde você esteja. Eu lembro que quando eu trabalhava fora, eu tinha que pegar ônibus, tudo. E eu lembro que eu ia falando com Deus no ônibus, assim. Aí, sabe quando você até esquece que tá num lugar público, que tem pessoas à sua volta? Às vezes eu ficava olhando pela janela, assim, conversando com o pai. E às vezes eu balbuciava palavras. E eu sou muito expressiva, então às vezes eu falando com Deus, eu fazia, tipo, expressões, assim, meio marcantes, que chamavam a atenção das pessoas. E ali eu viajava nos meus pensamentos, e eu conversava com Deus, eu também falava para Ele o que estava me incomodando, o que estava me deixando triste. Então a comunhão que o Senhor quer conosco não é uma comunhão cheia de máscaras, cheia de farsa, cheia de rituais apenas. Eu não vou chegar para Deus e falar assim na minha oração, Senhor, hoje eu tô muito feliz, a vida é maravilhosa, tudo tá sendo perfeito, sendo que na verdade, na realidade, você tá triste, nem tudo tá indo bem, você teve vontade de desistir 10 vezes naquele dia. Ele sabe como verdadeiramente está o nosso coração, então não adianta nós mesmos nos enganarmos achando que estamos enganando a Deus. O que Ele quer de nós é sinceridade do nosso coração, sabe? É isso que é uma comunhão. Um relacionamento é sobre isso, sabe? Verdade. Igual um casamento. Eu sou casada, eu vou fazer 12 anos de casada esse ano. E não é todo dia que a gente tá bem, né? Tipo assim, tem dia que precisa ter diálogo, tem dia que a gente precisa colocar pontos nos is, né? Como eu diria. Vão ter dias que a gente vai se decepcionar com o nosso cônjuge e aquilo ali vai ficar dentro do nosso coração para sempre, ou então ele vai perguntar se tá tudo bem. Não, tá tudo ótimo, e sendo que não tá, porque toda aquela situação criou um clima esquisito. Então nós devemos nos chegar a Deus sinceros, desnudos, sabe? Sim, desnudos de toda máscara, de toda falsidade. O meu lugar secreto com o Senhor é o banho. Eu amo entrar no meu banho. Ali eu tranco a porta, ali eu choro, ali eu desabafo com o Senhor, ali eu falo o que está me entristecendo. E muitas vezes eu até questiono, eu falo, Senhor, mas por que tal coisa teve que acontecer? Por que isso está acontecendo? E nem sempre eu tenho a resposta na hora, né? Nem sempre eu tenho a resposta. Pode ser que a resposta ainda esteja vindo, ou pode ser que ela não venha, pode ser que Deus esteja nos tratando ali naquele momento difícil, e normalmente é assim, né? Então lá na frente, quando tudo aquilo ali passa, quando a tempestade vai embora, a gente entende o porquê precisamos passar por aquilo, porque Deus permitiu, né, que certas coisas acontecessem.
Por que Deus permitiu que pessoas se afastassem de nós? É aquela história, né? Deus conhece e escuta histórias e conversas que nós não escutamos. Então tem pessoas que estão à nossa volta, que estão perto de nós, que nem sempre querem o nosso bem. Ah, mas por que eu perdi o emprego? Por que aconteceu aquilo naquele tempo, tal? Hoje, se você parar para pensar em tudo que você já viveu, nas coisas ruins, inclusive, que já aconteceram com você, hoje você acaba entendendo, poxa, se não tivesse acontecido aquilo naquele dia, hoje eu não estaria onde eu estou, eu não estaria com a pessoa em que eu estou, nesse novo emprego, talvez se eu não fosse demitido lá atrás, hoje eu não teria minha empresa. E quando nós temos o relacionamento com o Senhor, não que as coisas vão ficar mais claras, mas a gente vai ter paz no nosso coração em meio às dificuldades, em meio aos turbilhões emocionais, em meio aos tropeços da vida. E olha só o que diz lá em Gênesis 3, versículo 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Esse entardecer aqui seria às 18 horas, né? Que seria o quê? O fim do dia. Muitos, inclusive, sentem um vazio, uma coisa estranha no peito quando chega por esse horário. É porque normalmente é o horário da viração do dia, é o horário em que o Senhor vinha até o jardim para conversar com o homem, para ter um momento de comunhão, de relacionamento. E aqui, depois do pecado, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. Então, lá no jardim, essa comunhão foi rompida, sabe? Depois do pecado, depois das escolhas erradas que o homem e a mulher fizeram. A partir daqui entrou o medo. Olha só o que diz no versículo 10. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu, vulnerável. Quem lhe disse que estavas nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Aqui também entrou a falta de autorresponsabilidade, né? Então agora o ser humano tinha medo de falar: eu errei, eu permiti que isso acontecesse, a culpa foi minha. O que aconteceu? Adão culpou a mulher Eva culpou a serpente. Como tudo poderia ter sido diferente se Adão falasse: não, Senhor, fui eu, sabe? Foi culpa minha. E hoje eu quero deixar essa reflexão. Como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Você tem colocado máscaras? Você tem colocado desculpas? Você tem colocado a culpa das suas atitudes em outras pessoas? Ou você tem rasgado seu coração para o Senhor e sido sincero com Ele? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.